Gente, como foi que Deus disse lá no começo do universo, quando estava escuro? Ele disse, nossa, que escuridão! Não, pai, ele disse, haja luz. Shalom, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Toda segunda-feira tem vídeo novo para você poder curtir. Eu venho trazendo temas que confrontam muitas coisas que a gente às vezes pensa, muitas coisas que a gente acredita. Tudo isso ligado com a palavra de Deus. Nada fora da palavra de Deus. Então tudo que nós trouxermos aqui estará relacionado à palavra do nosso Pai. Além desses vídeos discutindo esses assuntos, futuramente a gente tem um projeto de postar vídeos nas ruas, pregando a palavra, levando a palavra, sendo agente de milagre aqui nessa terra, porque nós somos embaixadores de Cristo. É muito sério. Vida e morte estão no poder da língua. E quem muito fala, arcará com as consequências. Isso não é eu quem estou dizendo. Está em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21. Uma vez eu vi um estudo muito interessante que fala sobre a quantidade de palavras que nós falamos, que diz que nós passamos 1/5 da nossa vida falando. A média de vida de uma pessoa é de mais ou menos 77 anos. Então quer dizer que nós passamos mais ou menos 15 anos e 4 meses falando direto. Imagina isso, 15 anos e 4 meses falando sem parar. Se nós trouxermos essa estatística para o nosso dia, é como se nós ficássemos falando 5 horas do dia sem parar. A gente ainda poderia agrupar isso em 30 conversas ou mais ou menos 16 mil palavras durante o dia que nós falamos. Geralmente, as mulheres falam mais do que os homens. Essa estatística diz que as mulheres falam mais ou menos 20 mil palavras por dia e os homens falam 7 mil palavras por dia. Eu não sei se aqui em casa funciona exatamente assim, porque eu acho que eu falo um pouquinho mais, mas enfim. Você tem ideia de que seria possível escrever 66 livros com mais ou menos 800 páginas cada livro? Isso por mês seria equivalente a 5 livros e meio. Agora imagina todas essas palavras sendo um livro da sua vida. A pergunta é, né? Qual livro que você escreveria com as suas palavras? Será que seria um livro saudável de ler? Será que seria um livro com palavras suaves de ler? Um livro agradável em que você pegaria todas as manhãs, folhearia aquelas páginas? Seria um livro que te abençoaria? Será que esse seria o livro da sua vida? O que você tem escrito na sua vida? O que você tem escrito no livro da sua vida? Qual tem sido a história da sua vida? Em Provérbios 10, 19 diz assim: quem fala demais acaba pecando. Aquele que é prudente fica de boca calada. Você já parou para ver o tamanho de um leme que conduz um navio? O leme ele é muito pequeno para conduzir um navio que é gigantesco. E é exatamente aqui a comparação. A nossa língua que é um membro tão pequeno, se a gente não tomar cuidado, pode levar a nossa vida para um grande desastre. E essa nossa língua que é tão pequena pode nos conduzir para um grande iceberg e pode nos destruir. Em Tiago, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, diz que a nossa língua é como fogo, como um mundo de iniquidade. Ela está entre os membros do nosso corpo e ela consegue contaminar todo o nosso corpo. Ela muda todo o curso da natureza e ela é inflamada pelo inferno. E uma vez que nós lançamos nossas palavras, essas palavras não voltam atrás. Toda palavra que nós lançamos, ela será colhida no futuro. Ué, Renato, mas aí você está dizendo que eu tenho que ficar calado. Se a solução é eu não falar coisas erradas, então é melhor ficar calado? Não necessariamente. A solução não é nós ficarmos calados. A solução é alinharmos a nossa palavra com a palavra de Deus. Porque ela é espírito e vida. Acorde pela manhã e agradeça, ao invés de murmurar. Muitas vezes a gente peca quando a gente acorda na segunda-feira e começa a reclamar: é mais uma semana, mais um dia de trabalho, mais um dia de pegar trânsito, mais um dia de enfrentar condução lotada. Eu não aguento mais, tô de saco cheio. Ao invés disso, seja grato. Primeiramente porque você tem o fôlego de vida. Acorde pela manhã e respire. Sabe o que é isso? Isso é o fôlego de vida. Agradeça porque Deus te deu vida, te deu saúde. Agradeça porque Deus fez esse dia para você. Então, quando você acordar, levante suas mãos para o céu e diga: Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor fez para mim. Eu vou desfrutar da melhor forma possível desse dia. Outra coisa que a gente tem que fazer é declarar um futuro abençoado para os nossos filhos e não amaldiçoá-los. Mas amaldiçoá-los? Sim. Sabe quando a gente às vezes vai dar uma bronca no nosso filho e a gente olha pra ele e fala: esse menino não vai dar pra nada, esse menino só faz coisa errada, é um atentado, que seu filho é um terrorista, que seu filho só te dá dor de cabeça. Porque se você fala isso, ele vai te dar dor de cabeça, ele vai ser atentado,
e ele vai ser uma criança difícil de lidar. Então, fale contra essa situação. Declare palavras contrárias a essa que você tem visto na sua frente, nos seus filhos, na sua esposa. Declare que seus filhos são abençoados, que eles serão pessoas diferentes, que eles serão pessoas que trarão luz para esse mundo. Declare palavras de bênção para a vida dos seus familiares. Pare de reclamar do mundo, do sistema, da economia e blá, 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 blá. Seja você a diferença nesse mundo. E lembre-se que o Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Não é a economia que é o nosso pastor, não é o sistema que é o nosso pastor, não é o nosso trabalho que é o nosso pastor. Nosso pastor é o Senhor. E a palavra dele diz que nada vai nos faltar. Vamos parar de simplesmente deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, onde fala que ele é o nosso pastor, e vamos viver esse Salmo 23 na nossa vida. Vamos deixar que o Senhor se faça o pastor da nossa vida. E a gente faz isso confiando. Pare de olhar para o seu bolso, para as circunstâncias ao redor, para a sua suficiência. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, diz assim que: "E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades." Não é segundo a minha riqueza, não é segundo a minha conta bancária, não é o quanto que eu tenho no meu banco. É segundo a riqueza em glória do nosso Deus. Em Deus não há falta, em Deus não há escassez. É segundo a riqueza dele que ele vai te sustentar. Fale em concordância com a palavra de Deus e não com a situação. Isso se chama fé. A fé, ela declara as coisas que não são visíveis. O que nós estamos vendo, o que é palpável, se chama sentimento. É o que a gente pode tocar, mas a fé, ela declara aquilo que não existe. A fé, ela chama à existência as coisas que não existem. E para finalizar, eu quero compartilhar com você uma passagem de Jesus. Você já deve ter ouvido, em que Jesus acalma a tempestade. A Bíblia diz que Jesus entra no barco com seus discípulos para atravessar a margem do rio. E a Bíblia diz que quando eles estavam no meio daquele rio, começou uma tempestade muito forte e Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos, com medo, foram acordar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, acordando, repreendeu a tempestade e acalmou o mar. O que eu quero dizer com isso é, Jesus ele poderia naquele momento ter acordado, despertado e parado para tentar entender o porquê daquela tempestade. O que Deus queria falar com ele através daquela tempestade. Qual que era a mensagem que Deus queria passar para ele naquela dificuldade. Só que, quer saber a verdade? Se Jesus não tivesse repreendido a tempestade e nem acalmado o mar, sabe o que iria acontecer? Eles iriam afundar, eles iriam ter que voltar para a areia nadando. Mas Jesus ele teve uma atitude diferente. Ele reconhece que a tempestade, que é a mesma coisa trazendo para a nossa vida, que são as dificuldades, ele reconhece que aquilo não provém de Deus. E uma vez que na nossa vida a gente reconheça situações que se levantam, tempestades que se levantam contra a nossa vida, e a gente identifique que aquilo não é de Deus, não provém de Deus, o nosso dever é repreender essas situações. E não ficar tentando entender o que Deus quer falar conosco, porque Deus não precisa tratar a gente colocando a gente no deserto, colocando a gente em situações difíceis. Não, Deus é um bom Pai. Deus é um bom Pai. Qual é o pai que dá pedra quando seu filho pede pão? Deus é assim também. Ele não precisa te deixar num leito de morte para poder te passar mensagem nenhuma. A mensagem que ele quer te passar é nesse momento que você está assistindo esse vídeo cheio de saúde, com o fôlego de vida passando pelo seu pulmão, com o seu sangue fluindo pelo seu coração e sendo bombeado pelo seu corpo. É nesse momento que ele quer falar com você. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Vamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Vamos declarar luz sobre as trevas. Vamos fazer igual Deus no começo da criação. Quando havia trevas, ele disse: haja luz. Então, na sua vida, quando houver escassez, diga: haja ampla suficiência. Quando houver doença, haja cura. Quando houver necessidades, dificuldades, declare: o meu Deus há de me suprir. O meu Deus, segundo a riqueza dele, não é segundo a minha riqueza. E eu quero que você seja abençoado na prática dessa palavra. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com pessoas que você ama. Semana que vem nós estamos de volta. Deus abençoe a sua vida.